boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Esse assunto que nós vamos falar é um assunto novo, um assunto, cientificamente falando, muito novo, porque isso veio após o advento do projeto Genoma, que começou então da década de 90 para cá. E a gente já fazia alguma coisa nessa área, mas não dava esse nome de nutrigenética e nutrigenoma. Mas esse é um assunto que eu me apaixonei. Como vocês viram pelo meu currículo, a minha carreira é cirúrgica. Mas quando eu conheci esse assunto, eu me apaixonei. Me apaixonei porque era tudo que eu sonhava como médico. De não tratar a doença, mas prevenir a doença, evitar que a pessoa ficasse doente. E isso que esse novo conhecimento dá essa chance para nós médicos, de não é tratar a doença como foco, mas evitar que se fique doente. A verdadeira prevenção é a verdadeira arte, porque eu evito que você fique doente. Você não precisa de medicamento, não precisa de nada disso. Então esse é um grande lance, porque hoje, se a gente for entrar num consultório médico, vocês podem fazer essa experiência, vocês estão lá convivendo com os médicos todo dia, senta na frente de um médico e fala para ele assim: doutor, eu não tenho absolutamente nada, eu sou uma pessoa saudável e eu estou aqui para continuar saudável. Ele vai mandar você levantar e falar que você é doido. O que você está fazendo aqui? Você está tomando meu tempo? Você está gozando a minha cara? Né? Por quê? Porque nós, médicos, temos uma visão de doença e não uma visão de saúde. Nós, quando nós estudamos medicina, a gente estuda as doenças. Você não estuda a maneira da pessoa não ficar doente. Você só estuda as doenças, já quando ele está doente. Você estuda a abordagem do doente. Você não estuda a abordagem do saudável. Né? Aí tem aquela máxima bíblica que Jesus falou: os sãos não precisam de médicos. Mas nós vamos mudar um pouquinho. Os sãos precisam de médico para que não fique doente. Né? Próximo. Isso aí é onde nós trabalhamos hoje, nossa clínica, nosso consultório. E nosso foco é a saúde. Né? Qualidade de vida e saúde. A nutrigenômica e a nutrigenética, esses termos, o foco é a prevenção. Prevenir. Através de quê? Próximo. Bom, eu primeiro vou falar do projeto Genoma, vou fazer algumas classificações só para vocês entenderem, depois a gente entra no assunto propriamente dito. Começou com o projeto Genoma, né? O projeto Genoma ele foi idealizado por vários países, várias universidades, vários departamentos. O Departamento de Energia dos Estados Unidos é que coordenou. Isso começou a ser pensado na década de 80, mas ele de fato se iniciou na década de 90. Próximo. Ele começou em 93, me parece. E terminou em 2003. Ele estava projetado para terminar em 2005, mas ele conseguiu terminar 2 anos antes. Então teve esses países parceiros, né? O Reino Unido, a França, a Alemanha, Japão, China. E o objetivo era mapear o genoma humano, né? Então ele fez uma sequência completa, 3 milhões de páginas de base de DNA que constitui o genoma humano. E o objetivo era localizar esses 20 a 25 mil genes humanos. O objetivo disso era fazer esse mapeamento para poder entender o ser humano. E esse projeto foi bem sucedido nesse aspecto. Próximo. Vamos fazer uma definição rápida do que é um gene. Eu sei que a maioria de vocês já estudaram isso, já sabem isso de cor. O gene é a unidade funcional básica da hereditariedade, né, composta de DNA. E é onde é a sede das instruções para a fabricação das proteínas do nosso corpo. É onde está codificado todas as informações para
construção das proteínas do corpo. Próximo. Eles variam de tamanho. Nós humanos temos entre 20 a 25 mil, conforme o projeto de genoma. E cada pessoa tem duas cópias. Uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Então você tem dois pares, sempre. E a maioria dos genes são iguais. Nós, seres humanos, temos os genes 99,9% iguais. Varia 0,1%. Esse 0,1% é que dá toda a diferença entre nós. O resto é tudo igual. 99,9%. O que é o cromossomo? O cromossomo, eles são responsáveis por carregar a informação que as células necessitam do seu crescimento, desenvolvimento, reprodução. Eles são localizados dentro do núcleo celular e são constituídos de DNA em padrões específicos que são denominados genes. Eles são cobertos das proteínas chamadas histona, né? Próximo. E cada cromossomo é composto de DNA, né? Bem enroladinho. E ali eu já tinha falado das proteínas chamadas histona. Ela é uma estrutura de apoio. Cada célula normalmente tem 23 partes. Tudo você já sabe. O total de 46. O genoma é o conjunto de todas as moléculas de DNA de um determinado ser vivo. Nessas moléculas encontram-se os genes que guardam as informações. Próximo. Eu vou correr nessa parte porque são definições que você já sabe. Bom, vamos entrar agora no nosso assunto. O que é nutrigenômica? Né? A nutrigenômica é o impacto dos nutrientes, do que a gente chama de CBA, dos complexos bioativos de alimentos, no gene. Como é que é isso? Antes do projeto Genoma, se acreditava que o DNA era blindado. Não sei se alguns de vocês já leram sobre isso. Se acreditava que o DNA era blindado. Depois do projeto de Genoma, viu que isso não é verdade. O DNA é totalmente aberto e exposto e está ali sofrendo várias mutações, sofrendo agressões do meio ambiente, agressões da alimentação, agressões de tudo que você pode encontrar, que você está de frente, o DNA está sofrendo. Ele está sofrendo esse impacto. Então, ele sofre mutações e vai passar essas mutações. E um dos fatores que mais influenciam essas mutações é o alimento. Desde o útero materno, que nós estamos sofrendo agressões do alimento. É o elemento mais importante para as mutações do DNA. Essas mutações, elas vão formando, a gente chama essas mutações de polimorfismos. Esses polimorfismos podem ser bons, podem ser ruins. Esses polimorfismos podem carregar, por exemplo, o polimorfismo do diabetes, o polimorfismo do Alzheimer, o polimorfismo de várias doenças que são transmissíveis. Essas doenças, ou seja, essas doenças crônicas que a gente vai, o cardiopata, hipertenso, tudo isso pode ser passado devido a esses polimorfismos que vai sofrer o DNA. Então, em inglês tem um termo que chama esse polimorfismo de SNPs, S-N-P-I, SNPs. Que é a sigla em inglês do polimorfismo. Pode passar o próximo? Essa agressão que ele vai sofrendo, ele vai passando, vai transmitindo. Então, o gene, quando você recebeu os genes dos dois pares, pai e mãe, e você trouxe alguns polimorfismos que você herdou. Você pode ter trazido, vamos falar do diabetes, que é mais comum, né? O polimorfismo do diabetes. E lá na frente você fala, pô, meu avô é diabético, minha avó é diabética, minha bisavó, minha mãe, meu pai, fatalmente você é diabético. Por quê? Porque você vem com aquela herança familiar. Mas aí que a nutrigenética e a nutrigenômica veio para falar, não, você pode quebrar isso. Por quê? Porque esse gene, esse polimorfismo, pode ficar dormindo. Ele não estava dormindo até os 30, 40 anos, ele pode continuar dormindo. Você não precisa acordar esse gene.
Aí entra a nutrigenética através da nutrigenômica. O que é a nutrigenética? Ela estuda a constituição genética de uma pessoa e o que afeta a sua dieta. Ou seja, aqueles CBAs, aqueles compostos bioativos dos alimentos. Quando a gente fala em nutrição e alimento, nós estamos falando desses complexos bioativos. As vitaminas, proteínas, Depois a doutora Rayana vai esclarecer isso um pouquinho melhor, que é da área dela. Ela é nutricionista, ela trabalha comigo, é da nossa equipe, e é onde nós fazemos esse trabalho, estamos iniciando esse trabalho. Então, o que é epigenética? A epigenética é quando você faz um processo que altera a atividade do gene sem alterar o DNA. Você altera ele sem alterar o DNA. Então, é aí que você faz o que a gente chama de polimorfismo. Próximo. Então, o que são polimorfismos? São variações genéticas que aparecem em consequência de mutações. Poder ter diferentes classificações dependendo da mutação original. A categoria mais básica de polimorfismo é originada a partir de cismutação, quando ocorre uma troca de um nucleotídeo por outro. Então, o genoma humano ele possui um número estimado de 30 a 35 mil genes e a sequência de DNA apresenta similaridade, aquilo que eu tinha falado para vocês. 0,1% é que é responsável, que são esses polimorfismos, que é responsável por todas as nossas diferenças. Né? Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Nós temos a informação, temos o genoma, temos o mapeamento, conhecemos o polimorfismo. Só para vocês terem ideia do polimorfismo, esses polimorfismos eles já são conhecidos. Antes do projeto Genoma, a gente já conhecia alguns polimorfismos. Por exemplo, aquela doença do pezinho, que é... Como é que é o nome da proteína? Fenilanalina, que você fazia o teste do pezinho e detectava. Aquilo ali é o quê? É um polimorfismo. E como é que se tratava? Tratava-se com nutrigenômica. Só que a gente não sabia. A gente não dava esse nome. Como que é a intervenção? A intervenção é dietética. Você vai fazer uma intervenção dietética. Então isso é nutrigenômica. Né? Então, o tratamento da nutrigenômica é sempre com equipe multidisciplinar. Você precisa do nutricionista. Por quê? Porque você vai ter um exame na sua mão, vai ter a interpretação desse exame e vai passar para a nutricionista, que é ela que detém esse conhecimento dos compostos bioativos de cada alimento. Ela que sabe nas crucíferas, nos vegetais de uma maneira geral, nos grãos, o que ela vai lançar a mão para que aquele complexo bioativo vá atuar no DNA. Então é por isso que nós sempre uma equipe multidisciplinar. Isso não é coisa de médico sozinho, por quê? Porque na nossa formação é pobre nessa área de nutrição. Nós sabemos pouco disso, né? Nós lançamos sempre mão das nutricionistas. Tanto no hospital, o que a gente faz? A gente passa a dieta, mas quem conduz a dieta é a nutricionista, né? Então a gente, desde cedo, é importante aprender a trabalhar em equipe, porque essa equipe é importante, principalmente em tudo na medicina a equipe é importante, mas principalmente aqui na nutrigenômica, né? Então é elaborar uma dieta personalizada em cima do resultado que eu tenho do genoma, aquele resultado genético, aquela avaliação genética. Em cima daquilo ali eu vou ver os polimorfismos que ele tem, né? Você pode analisar polimorfismo para câncer, para diabetes, para Alzheimer, para várias doenças, essas chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Por que não transmissíveis? Porque elas não são transmissíveis por um vetor, tipo AIDS, tipo outras doenças. Então são doenças crônicas que são adquiridas geneticamente, né? Então essas doenças, todas elas você pode ter um perfil, inclusive para a obesidade. Você pode ter um perfil para a obesidade, porque hoje a obesidade está chegando em 30% da população. Nós estamos hoje com as doenças provenientes da obesidade matando mais de 30 milhões de pessoas no mundo, todo ano. Por quê? Porque além da obesidade, o que ela vai levar? Ela vai levar o diabetes,
ela vai levar ao infarto, ela vai levar à hipertensão e outras doenças, né? E fora as doenças também de cunho do esqueleto. Você vai ter as artroses, né? As artrites, tudo devido ao peso, as lesões. Então, são doenças que estão impactando, inclusive economicamente, né? E a gente tem um perfil para obesidade, tem um perfil para osteoporose, tem um perfil para câncer. Você tem vários perfis genéticos que você vai lançar a mão e vai falar, poxa, você tem uma história familiar baseada na sua anamnese. Pô, você tem aqui uma história familiar de osteoporose terrível, que com 60, 70 anos a pessoa já está cheia de osteoporose aí, caindo, fraturando. Então, vamos estudar um perfil para osteoporose. Você tem um polimorfismo aqui para osteoporose. Então, nós vamos fazer a intervenção para a osteoporose. Mas ele tem também um polimorfismo para a obesidade. Vamos trabalhar o gene da obesidade. Como que nós vamos trabalhar isso? É aquilo que a gente falou. Se o gene está dormindo, e eu preciso manter ele dormindo, eu vou usar os complexos bioativos de alimento para manter ele dormindo. Né? Parece simples, né? Então, eu vou manter ele dormindo. Se eu não acordo aquele polimorfismo, se eu não acordo, ele não vai manifestar a doença. Então, aí eu quebro toda aquela cadeia de maldição familiar do sujeito que o avô é doente e vai carregando para os pais, para os filhos, e vai para os netos e vai embora. Então, a gente pode quebrar isso. É óbvio que não é só isso. Nós sabemos, como médicos, que é toda uma complexidade de cuidados, né? Nós vamos fazer aí uma atividade física, todo um cuidado. Um cuidado básico que nós já conhecemos, que nós já sabemos, que todo mundo a mídia propaga isso aí toda hora, né? Próximo. Então, atualmente, o custo desse exame ele é um pouco elevado ainda. No Brasil, hoje eu vim falar de 2 lugares, mas eu conheço um só, que é o professor Marcelo Ladeira, que ele faz esse exame no laboratório da USP, em Botucatu. Inclusive, a gente é parceiro nosso, a gente conversa por vez por telefone. E tem um outro laboratório que eu não conheço, mas parece que tem um laboratório em São Paulo. Isso no Brasil. Mas nos Estados Unidos tem muitos laboratórios espalhados nos Estados Unidos. Inclusive, você faz esse exame via correio. Colhe, que é colhido célula da bochecha, colhe, bota no envelope e manda lá, eles em 20 dias te mandam o resultado. Então, não é um exame assim de fácil aplicação, um exame fácil de fazer. É um custo um pouco elevado, mas é um exame que é factível, né? Então você vai conhecer a variedade de alimentos com propriedades funcionais, ou seja, alimentos que além de funções nutricionais básicas produzem efeitos benéficos à saúde, que é o que eu falei, aqueles complexos bioativos de alimentos, né? O objetivo da era pós-genoma é compreender a função desses genes, como são afetados por fatores ambientais. Esses fatores ambientais é muito importante a gente estar em mente como médicos para sempre estar orientando o paciente. Sempre estar orientando ele na questão do tabagismo, essa questão da poluição, a questão do sedentarismo, da pessoa que não faz atividade física, do estresse, medicamentos abusivos. Tem gente que fica tomando um monte de remédio sem saber nem para quê, qualquer coisa. Então isso tudo vai afetar. E a própria dieta, né? Que às vezes a pessoa tem uma dieta totalmente errada, totalmente comprometedora da saúde dele. E o estresse hoje, por exemplo, a gente sabe hoje, a gente tem conhecimento hoje do estresse, do padrão do cortisol, a gente conhece tudo isso. Então a gente pode orientar o paciente de uma maneira melhor. O controle desse estresse. É óbvio que a gente vai falar assim, você não vai tratar o estresse do cavalo, vai resolver o seu estresse. Não, você vai ensinar para ele controlar o estresse. Porque o estresse, vocês têm conhecimento, o que é o estresse? É o cortisol. Né? O cortisol elevado, que ele vai no pico, você tem que ter o cortisol elevado pela manhã, né? Para enfrentar o seu dia a dia. Então você acorda de manhã, seu cortisol está aí 8 e pouco, mantendo um nível legal.
E você acorda disposto, pronto a enfrentar o seu dia a dia, né? Enfrentar, disposto, pronto para trabalhar. Vai, no decorrer do dia, o cortisol começa a cair. 4 horas da tarde ele já dá uma caidinha, você já começa a ficar um pouco mais cansado. Quando chega 8, 9, 10 horas da noite, ele já está lá em nível 4, mais ou menos, que é para você dormir. Senão você não dorme, se o cortisol estiver alto, né? Que é o que acontece com o estresse. O cortisol mantém o pico, ele mantém um nível elevado. Aí a pessoa chega de noite e acorda, cesão, 2 horas, 3 horas da manhã, cesão, por quê? Porque o cortisol está alto. Então ele precisa abaixar esse cortisol. Ele precisa trabalhar para que esse cortisol faça o pico normal do cortisol, faça a curva normal. Ou seja, de manhã elevado, meio-dia elevado, fim de tarde começa a cair e de noite acaba de cair, para que ele possa dormir e relaxar. Então, tudo isso aí vai afetar o quê? O gene. Estresse, o meio ambiente, exposição à poluição, exposição os poluentes do ar, a exposição a raios solares por tempo muito prolongado. Tudo isso vai causar o quê? Vai causar agressão ao DNA e mutação, polimorfismo, né? Isso eu já falei, né, que é o fator ambiental principal. Então a alimentação ela tem um papel fundamental para acelerar e para prevenir o desenvolvimento dessas doenças. Então você tem o alimento, ele é uma faca de 2 gumes. Ele serve tanto para tratar como ele serve para acelerar um polimorfismo. Por isso que você tem que ter o conhecimento desse mapa genético para você entender o que é bom e o que é ruim. Porque o que é bom para você é ruim para você. E o que é bom para você pode ser ruim para ele. Então, por quê? Porque vocês têm polimorfismos diferentes. Então, aí é que a nutrigenética e a nutrigenômica, nós vamos ter condição de fazer um tratamento totalmente individualizado, uma dieta específica. A dieta do Pedro não serve para o José, que não serve para a Maria. Então, cada um tem a sua própria dieta. Hoje, o que a gente tem hoje? As prateleiras do mercado, você tem coisas que nunca saíram do chão, que são os chamados alimentos industrializados. Nós temos hoje uma gama de alimentos industrializados e hoje, com certeza, vários de vocês comeram coisas industrializadas que vocês não sabem a origem, de onde veio aquilo, e aquilo com certeza não veio do chão, não veio da natureza, aquilo foi tudo fabricado. E esses alimentos hoje industrializados é que está levando a essa quantidade de doenças crônicas não transmissíveis, por conta dessas mutações causadas, desses polimorfismos causados. Então a nutrigenômica ela busca compreender as funções desses genes, as suas interações com essas. Quando a gente fala com a alimentação, aí vocês já vão focando que é os CBAs, que é os complexos bioativos de alimento, aí ela visa reduzir o risco dessas doenças. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai atuar preventivamente para que essas doenças não se manifestem. Mesmo a pessoa tendo o gene, ela tem o gene do diabetes, ela tem o gene do câncer, mas ela não vai se manifestar. Mesmo sem você ter esse mapa genético, a gente já tem alguns conhecimentos, por exemplo, do câncer de mama. O câncer de mama a gente sabe que tem uma substância nas crucíferas, crucíferas que só para relembrar para vocês, brócolis, repolho, couve de Bruxelas. Nesses alimentos, você tem uma substância chamada indol 3-carbinol. Esse indol 3-carbinol, quando você ingere esse alimento, ele vira o DIN, que é o diindolmetano. O diindolmetano é a substância protetora da mulher contra o câncer de mama. Então, se você fizer um consumo elevado de crucíferas, você mesmo tendo uma história familiar de câncer de mama, vai diminuir sua chance de câncer de mama. Por quê? Porque você não vai acordar
aqueles polimorfismos que você tem. Você não vai acordar aquele gene, entendeu? Isso mesmo sem você ter esse mapa genético. Agora, tendo o mapa genético, você vai fazer uma atuação quase que cirúrgica. Você vai lá e fala, não, o meu polimorfismo é no gene tal, que eu não trouxe aqui, porque é muito número e muita letra esses genes. Então, é no gene aqui, nesse aqui. Então, eu vou trabalhar ele. Então, você faz uma intervenção, diria assim, quase que cirúrgica, né? Você vai lá, não, eu vou atuar nesse gene. Mas, de uma maneira geral, com alguns conhecimentos, você já pode prevenir algumas doenças, sabendo manipular, trabalhar esses complexos bioativos de alimento, né? E para isso que eu sempre falo, e eu sou apaixonado pelas nutricionistas, gosto do trabalho delas. Por quê? Porque elas é que dão embasamento para a gente poder fazer um trabalho bem feito. Então, as causas daquele aumento que a gente tinha comentado, das doenças crônicas não transmissíveis, é o quê? Alimentação, sedentarismo, obesidade, esses alimentos industrializados. Basicamente, esse tipo de alimento é que aumentou essas doenças crônicas não transmissíveis. E aqui, a gente sabe que para tudo hoje, você tem que ter uma mudança de hábito de vida, né? Você vai ter que mudar seu estilo de vida, mudar sua alimentação, mudar se não faz atividade física, fazer atividade física, e para que você possa tratar isso. Então, o perfil genético individual é uma informação importantíssima, né? Para você estabelecer quais os polimorfismos que ele tem, e a partir daí você fazer praticamente um mapa não é mapa astral, não, é um mapa nutricional desse paciente, né? Aqui no Brasil, a nutrigenômica já começou, já tem alguns movimentos, e em 2007 foi criada essa rede brasileira de nutrigenômica, e consiste de fazer um mapeamento, porque a população brasileira é muito miscigenada. Então você precisa fazer um mapeamento, fazer um banco de dados, pode passar o próximo? Fazer um banco de dados da população brasileira, para em cima disso aí você ter informações para poder trabalhar. Eu acho que estou bem nutrido, mas quando eu faço o meu perfil, eu vou ver que eu não estou bem nutrido, que eu tenho carências, necessidades nutricionais de vitaminas, que eu tenho alguns minerais que estão faltando, que eu preciso colocar para que meu corpo tenha plena condição de ter saúde, né? Então eu vou fazer um perfil das necessidades nutricionais. Próximo. Aqui é o resultado desse perfil, né? Vem desse jeito aí. Eu trouxe só para ilustrar, para vocês verem. O perfil não precisa nem ver assim. Então parece que quando a gente vê, a gente começa a entender um pouquinho melhor, né? O resultado vem assim. Chega para você, médico, assim. Ele chega para o médico, tá? O paciente manda, mas o resultado vem para o médico. O laboratório manda para o médico. Aí chega, você chama o paciente, fala, ó, estou aqui com o seu perfil, você tem essa e essa necessidade, nós vamos atuar aqui assim, você vai fazer essa alimentação, você vai passar a usar, você vai mudar esse hábito. Aí em cima do perfil, você vai trabalhar com esse paciente. Então é um exame que vai te nortear, vai te dar o norte para você conduzir esse paciente. Próximo. Aqui você tem um perfil para doenças cardiovasculares. Aí o cara fala, poxa, minha família toda é cardíaca. E aí, como é que eu vou fazer? E agora? Eu estou numa encruzilhada, minha família morre aos 40 anos, todo mundo. Estou aos 35, como é que eu... Faltando 5, né? A gente encontra esse tipo de paciente, fala, minha família, todo mundo infarta. 40 é o limite, vai infartar todo mundo. Então, como é que eu vou evitar isso? Eu vou atuar, fazer um perfil cardiovascular, ver esses polimorfismos que ele tem e vou atuar em cima nutricionalmente, né? Nós vamos atuar nutricionalmente, é óbvio, com as outras medidas também, não é? Não, é só isso aqui, não, medicina não é assim, não é só, isso aqui agora resolve tudo, não é bem assim, né? Com isso aqui, e mais as outras medidas, e mais os cuidados.
que eu vou passar para esse paciente, eu vou dar condição para ele de ter saúde. Como a gente está falando de saúde, eu quis falar um pouquinho de alguns outros exames, para a gente falar um pouco de saúde, porque a saúde é o equilíbrio. Eu preciso ter um equilíbrio, e para ter o equilíbrio eu preciso de conhecer o meu paciente, algumas deficiências que ele tem, algumas coisas. Então, pode passar. Nós, na nossa clínica, nós trabalhamos com a bioimpedância. A bioimpedância, para quem não conhece, ela é um analisador corporal. Aquele aparelho ali, ela tem aqueles dois braços, o paciente tem um lugarzinho que você bota o pé em cima, descalço, e segura nessas duas coisas, nesses dois braços ali, e passa uma microcorrente, 0,3 microvolts, é um negócio bem... não sente nada. É basicamente quase que a mesma eletricidade que você tem no coração. No nosso coração funciona 0,3 microvolts, né? E aí, inclusive, é aquele campo, você está muito perto dele ali, seu coração está interferindo no dela, e o dela está interferindo no seu. Por quê? Porque está muito perto, tem um campo magnético aí, um campo energético. Então, essa energia vai passar ali, 0,3 microvolts, vai passar pelo corpo, vai descer até os pés e sair lá na máquina, pelo terra da máquina. Quando essa microcorrente passa, ela faz a leitura de massa gorda, massa magra, de ossos e de água. Então ele faz a leitura desses componentes do corpo e vai te dar isso em porcentagem, em peso. Ele te dá de várias maneiras. Ele te dá desse jeito aí, ele te dá a quantidade em porcentagem e te dá a quantidade em peso. Se a pessoa tem, vamos supor, 100 quilos, mas 100 quilos deles, 36 é músculo, 40 é gordura, o resto é osso e água, né? Eu fiz uns números meio coisa assim, mas é mais ou menos isso, tá? Para você ter uma ideia do peso da pessoa. Às vezes a pessoa fala, o cara tem 100 quilos, mas quanto de gordura ele tem de peso? Quanto de músculo ele tem de peso? Ele precisa perder gordura e ganhar músculo, ou ele precisa manter o músculo e perder só gordura? Ou não, ele não tem nem gordura, ele tem muita gordura e tem pouco músculo. Então, aí você vai fazer junto com o professor, por isso que eu digo que é sempre multidisciplinar, junto com o professor de educação física, junto com esse personal, né? Você vai trabalhar para que essa pessoa possa fazer exercícios para melhorar essa performance, esse quadro dele de massa magra. Ele tem que ganhar massa magra e perder massa gorda. Aí a nossa intervenção dietética, a nossa intervenção da nutrigenômica, tudo em cima disso aí para quê? Para a gente trazer o paciente para a saúde. O objetivo é a saúde. Próximo. Tem um outro exame muito interessante que chama mineralograma. Mineralograma é um exame utilizado já há muitos anos. Nos Estados Unidos é muito comum. Você faz esse exame também pelo correio. Nos Estados Unidos, corta o cabelo, manda lá e os caras fazem. Aí surgiu um outro, próximo, o mineralograma por meio de um software. Ele faz uma espectrofotometria. Ele faz 4 pontos na mão capilar, faz uma leitura capilar, e ele lê o sangue capilar. E ele vai medir no sangue capilar todos os minerais do corpo e vai te dar todos os minerais essenciais que você tem e os minerais tóxicos. Nós não deveríamos ter no nosso corpo nem chumbo, mercúrio, nem alumínio, nem cádmio. São os 4 principais minerais tóxicos, né? Lembra lá da tabela periódica? Então, ele vai ler e vai te dar esses minerais também. Ó, o cara está com intoxicação por chumbo, está com intoxicação por alumínio. E a intoxicação por alumínio, hoje nós temos conhecimento, tem trabalhos já publicados, vários trabalhos recentes publicados, mostrando que o Alzheimer, todo paciente de Alzheimer tem intoxicação por alumínio. Então é um negócio que a gente precisa conhecer. Mas então eu vou tratar a intoxicação por alumínio e resolvi o problema do Alzheimer. Não é simples assim. Se fosse, já estava todo mundo resolvido. Mas é um fator.
opa, se eu já vou tirar aqui, eu já devo melhorar alguma coisa, né? Então eu já melhoro aqui essa intoxicação por alumínio, né? Então eu vou tratando, eu vou cuidando do paciente. Isso eu digo, é a verdadeira prevenção, que eu estou tratando. Poxa, esse cara tem uma história familiar de Alzheimer, ele tem intoxicação por alumínio, então vou tratar a intoxicação dele por alumínio. Eu não sei se eu vou evitar ele ter Alzheimer, eu posso retardar. Se ele teria Alzheimer aos 65, 70 anos, vai ter aos 90. Já dei um passo grande de ganho de vida, de qualidade de vida para ele e para a família, né? Porque vocês sabem que o paciente com Alzheimer, ele imobiliza uma família, né? É complicado o Alzheimer grave, né? Então o resultado do mineralograma ele vem igual ao outro, mostrando os minerais tóxicos, os minerais essenciais, as quantidades, o que está em excesso, o que está faltando, e aí você faz a intervenção, corrigindo esses minerais, corrigindo através de suplementos. Aí não é medicamento, são suplementos, porque tudo que o nosso corpo tem e conhece não é medicamento. Essa é uma grande diferença do que é medicamento e o que é suplemento. Suplemento é tudo que o seu corpo conhece, né? Vitamina A não é medicamento, é suplemento. Seu corpo conhece, ele tem vitamina A. Vitamina D, o cara tomou ali uma injeção de vitamina D e tal. Não é medicamento, isso é suplemento. Por quê? O seu corpo conhece, o seu corpo tem vitamina D e precisa da vitamina D, né? Então, né, com isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou suplementar o paciente naquilo que ele precisa e vou fazer um tratamento para tirar o que ele tem de excesso. Ele tem de excesso aqui chumbo, mercúrio, então vamos tratar isso aqui para tirar isso do corpo dele. E vamos dar para ele magnésio que ele está precisando, vamos dar para ele potássio que ele está precisando, vamos dar outros minerais que ele está precisando, vamos dar ferro que ele está precisando, entendeu? Então são o que eu chamo de o equilíbrio, sempre buscar o equilíbrio do paciente. Que são as referências que a gente baseou nossa aula aqui, nossa palestra. Aqui a frase hipocratiana, né? Que a gente vai retornar para isso, né? Nós estamos retornando para a origem. Vamos voltar para casa, voltar para a origem, voltar para Hipócrates. É isso que é o objetivo. Eu queria que vocês, que com essa pequena contribuição, vocês botassem isso para pensar de uma outra maneira, mudar de paradigma, tá? Quebrar esse paradigma da doença e criar o paradigma da saúde, que eu acho que esse que é o grande momento, da gente mudar esse paradigma, não o paradigma da doença, mas o paradigma da saúde. Eu tenho que fazer meu paciente ter saúde. Não adianta depois que ele está doente, porque hoje nós não conseguimos controlar um monte de doenças, mas nós não conseguimos curar um monte. Tem muitos que a gente cura, mas tem um monte que a gente não consegue curar. A gente consegue controlar. Você cura hipertensão? Você cura diabetes? Você não cura, você controla. Você cura câncer? Alguns dizem que cura. Eu já, daqui 30 anos de profissão, já fui dono de clínica de oncologia, não acredito em cura de câncer. Acredito sim que você controla. Controla? Por que você tem paciente que 20 anos depois, ela tinha um câncer de mama, tratou, estava bem, 20 anos depois ela volta com uma metástase. Aí ela foi curada? Não, é um outro câncer. Não, é o mesmo câncer que está adormecido. Com certeza. Então, se eu puder fazer com que essa paciente não tenha o câncer, não é melhor? Ela não vai ter o câncer, então ela nunca vai ficar doente, porque ela não vai ter. Eu vou evitar que ela tenha. Essa é a grande jogada.